Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amigos, na semana passada eu não gravei nenhum vídeo porque eu tirei a semana para viajar com a minha esposa e nós fomos até uma localidade chamada Alto Paraíso de Goiás, uma cidade pequena que fica ali ao norte de Brasília, cerca de 230 quilômetros, e é um local privilegiado, a natureza muito bonita, várias cachoeiras, vários mirantes, um local muito bonito que eu recomendo a todos que quiserem fazer um passeio para observar a natureza. Meus amigos, durante a semana aconteceram fatos relevantes e o mais relevante deles foi a suspensão do aplicativo Telegram pelo ministro Alexandre de Moraes, e é sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Antes eu peço que você observe se já está inscrito no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva no canal, deixe também o seu like e faça os seus comentários. Meus amigos, todos vocês sabem que o ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu as atividades do Telegram aqui no Brasil durante alguns dias, né? Ele tinha feito algumas exigências e o Telegram não tinha cumprido essas exigências, entre elas de excluir, banir, né, uma postagem do presidente Jair Bolsonaro, quando ele falava ali sobre a invasão por hackers, né, do sistema lá do TSE, e um fato que aconteceu realmente, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu que o Telegram banisse aquela postagem do presidente, pediu também que o Telegram banisse os perfis relacionados ao Alan dos Santos, Terça Livre, o perfil do próprio Alan dos Santos, o perfil também do jornalista Carlos Lessa, o ministro Alexandre de Moraes pediu para que fosse banido. Isso são absurdos que nós não presenciamos nem durante o regime militar, que tanto a extrema-esquerda critica e chama de ditadura. Nós não tivemos esse tipo de cassação. Você simplesmente se calar a boca de um jornalista, como é o caso do Alan dos Santos e do Carlos Lessa. Nós não tivemos isso na ditadura militar. Algumas publicações jornalísticas eram controladas, eram realmente suspensas, mas o jornal, a fonte da notícia jamais foi fechada. Nós tivemos a Folha de São Paulo, o Estadão, que foram ali perseguidos, tiveram algumas publicações suspensas, mas nós não tivemos o fechamento, não tivemos o governo militar calando a boca daqueles jornalistas, para que eles não falassem nada. E o que está acontecendo agora é que o Alexandre de Moraes está calando a boca de jornalistas, está excluindo a postagem do presidente de uma coisa que é uma verdade, uma coisa que realmente aconteceu, que é a invasão dos hackers ao sistema do TSE. Isso é um fato que realmente aconteceu e o Alexandre de Moraes mandou excluir essa postagem do presidente. Então, o Telegram não tinha obedecido estes absurdos, estas ordens absurdas do Alexandre de Moraes, e ele então resolveu suspender o Telegram no Brasil inteiro. Cerca de 70 milhões de pessoas que são inscritas ali, que têm inscrição no aplicativo Telegram, foram prejudicadas com isso, porque muitas dessas pessoas usam para fins de trabalho mesmo, né? Não existe só crimes no aplicativo do Telegram, assim como não existe também no WhatsApp, no Facebook. Não existe só isso, mas existe. Existe em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais, em todos os aplicativos de comunicação, como é o Telegram e o WhatsApp, por exemplo, existem pessoas que cometem crimes. Mas em vez de punir as pessoas que, segundo o Alexandre de Moraes, tinham cometido esses delitos, ele resolveu suspender todo o aplicativo. Isso é uma coisa que não dá nem para a gente comentar de tão absurdo que é, vindo principalmente de quem veio, que é um ministro da Suprema Corte. Fica difícil até de comentar, dado o tamanho do absurdo que é isso. Nós não estamos vivendo já há muito tempo em um país democrático. Não estamos vivendo num país democrático há muito tempo, porque num país democrático esse tipo de coisa não era para acontecer. Em especial vindo de onde seria a proteção, né?
As pessoas ali que ali estão investidas naqueles cargos, que são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, eles estão ali para proteger as nossas leis, que elas sejam cumpridas de forma legal, né? Se é que não é uma redundância falar que a lei tem que ser cumprida de forma legal. Mas o fato é que o Alexandre de Moraes, principalmente, né, ele vem rasgando as nossas leis, a nossa Constituição a todo momento, e ninguém toma providência em relação a ele. E nós não podemos esperar nada do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, em relação a tomar providências contra o Alexandre de Moraes, porque existem vários pedidos de impeachment lá, e ele sentou em cima e ele não vai tomar nenhuma providência. Essa composição que existe hoje do Senado Federal não vai tomar nenhuma providência em relação a nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal que está extrapolando as leis, que está rasgando a Constituição a todo momento. Não vai. Então, isso fica como lição de que nós temos sim que eleger o presidente Jair Bolsonaro, reeleger o presidente. Mas nós temos, e é muito importante isso, que eleger senadores que sejam alinhados ao presidente da República. Não que estes senadores estejam ali para proteger o presidente de alguma coisa errada que ele vier a fazer, nada disso. Como foi feito na época do PT, que o PT pagava o mensalão para que o Lula fosse protegido. E ele foi protegido e ficou 8 anos lá e não foi cassado, com todos os escândalos de corrupção que aconteceram no governo do Lula. Não é para isso. O alinhamento que eu falo é aquele alinhamento ideológico para que o presidente consiga governar sem ser atrapalhado por um ministro do Supremo Tribunal Federal, como é o que está acontecendo agora. O presidente não pode nomear um diretor da Polícia Federal, que chega um ministro do Supremo, como foi o caso do próprio Alexandre de Moraes, que falou que não ia nomear o Ramagem, no caso, né? Então, quem está governando o país, na verdade, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente só vai até um certo limite. Ele está muito limitado nas suas ações. Quando tivemos aí a pandemia, né, no auge da pandemia, o presidente não pôde tomar nenhuma decisão. Todas as decisões foram passadas para governadores e prefeitos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quem governa é o Supremo Tribunal Federal. Mas vocês veem o que aconteceu com o Telegram, né? O Alexandre de Moraes, ele tenta perseguir, aliás, o Alexandre de Moraes persegue o presidente, persegue os seus apoiadores, como é o caso do Alan dos Santos, né? Persegue todos os dias, parece que o Alexandre de Moraes só faz isso lá no Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente Jair Bolsonaro parece que é igual aquela massa de pão com muito fermento, e quanto mais você bate, mais ela cresce. E essa perseguição que o Alexandre de Moraes fez ao presidente Jair Bolsonaro só fez com que ele aumentasse cerca de 100 mil seguidores a mais no seu perfil lá no Telegram. Então, eu não sei se o Alexandre de Moraes vai observar isso e parar de perseguir o presidente, porque quanto mais ele persegue, mais o presidente fica popular e mais cresce, né, o seu engajamento nas redes sociais. Eu não sei se o Alexandre de Moraes vai parar de perseguir ou se ele vai aumentar a perseguição. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria na segunda opção, que eu acho que o Alexandre de Moraes não vai parar. Ele não vai parar. Ele conseguiu fazer com que o Telegram cumprisse as suas exigências, né, que baniu lá, excluiu aquela postagem do presidente, baniu os perfis do Carlos Lessa, que é um jornalista, do Alan dos Santos, que é outro jornalista. Então eu imagino que o Alexandre de Moraes, ele não vai parar. E o Alexandre de Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que será durante as eleições, ele será o presidente, imagina o que esse cara vai fazer. Eu fico imaginando se fosse um ministro que estivesse perseguindo a extrema esquerda e fosse ser o presidente do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. O que a extrema esquerda estaria fazendo e falando, né? E o que a extrema imprensa também estaria falando contra esse ministro? Ele não se sustentaria, porque a pressão seria grande demais. Mas com a direita eles fazem o que querem, e isso eles têm também o apoio da imprensa, da grande mídia. Eles têm um apoio irrestrito da grande mídia para fazer essas perseguições. Tanto é que nós já vimos a Miriam Leitão declarando que o presidente Jair Bolsonaro tem que ser banido das redes sociais, como foi feito com o Trump nos Estados Unidos.
Então, nós temos sim que reeleger o presidente, isso é urgente que nós façamos isso, mas é muito importante que nós também elejamos senadores, principalmente senadores, né? Deputados também, mas senadores principalmente, que é o Senado que pode colocar um limite ali nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então era isso, meus amigos. Observe aí se está inscrito no canal, se não tiver, se inscreva, deixe o seu like aí, faça seus comentários. Nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.